Olá, eu sou o Luiz e esse é o Money Mind, um programa que foi feito para você entender como desenvolver a sua mente financeira e conseguir destravar suas finanças e poder realizar os seus sonhos. E hoje eu vou falar de um problema muito comum, mas que as pessoas acham que só acontecem com elas, que é a dificuldade de dizer não para outras pessoas, especificamente quando se trata de guardar ou de emprestar dinheiro. Muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro porque gastam muito. Poxa, Luiz, mas isso eu já sabia. Sim, mas nesse caso eu estou falando que as pessoas gastam muito com os outros e não consigo mesmas. Isso faz com que muitas destas pessoas acabem por piorar a sua situação financeira ou mesmo entrar no endividamento, e isso traz várias consequências para suas vidas. E o que leva as pessoas a gastarem mais com os outros do que consigo mesmas? Ou, em outras palavras, por que as pessoas não conseguem dizer não quando na verdade é isso que elas querem? Vamos entender isso melhor. E a primeira questão envolvida nisso é o medo de ser visto como uma pessoa quebrada, uma pessoa sem dinheiro. Isso é aquela sensação de que as pessoas vão te julgar porque você não tem dinheiro. Então, em função desse medo das pessoas acharem que você está sem dinheiro, faz com que elas digam sim, quando na verdade elas querem dizer não para determinado gasto. Vamos imaginar que alguém tivesse convidado você para ir num shopping no cinema. Daí você aceita ir no cinema, mas você não tem intenção de comprar nada. Só que chegou lá, a sua amiga ou o seu amigo começa a olhar as lojas e entra numa loja e fala, vem comigo. E aí começa a experimentar umas roupas. Aí a pessoa fala, nossa, essa roupa ficou ótima em você. Por que você não leva? E aí você sabe que você não pode, você sabe que você está sem dinheiro ou que aquilo vai te colocar numa situação delicada, mas aí com o medo de parecer quebrado, de parecer que está sem dinheiro, você acaba fazendo aquela compra que muitas vezes nem é tanto do seu interesse, e com isso você acaba ficando numa situação ruim. Você já passou por isso? Tenta se lembrar de alguma situação parecida com essa, onde isso possa ter acontecido com você. Faça essa reflexão. O segundo ponto é o medo de ser considerada pão duro, uma pessoa pão dura, mesquinha, sovina, enfim, o nome que você queira dar. Isso também é comum, as pessoas ficam com medo que os outros a julguem como uma pessoa que não quer gastar com nada, que é muito apegado ou apegada ao dinheiro, e por isso acabou se tornando uma pessoa pão dura. Isso também é bastante comum acontecer quando as pessoas começam a fazer um planejamento financeiro e realmente elas estão preparadas para isso, e elas começam a mudar os seus hábitos. E uma vez que ela começa a mudar esses hábitos, ela passa a gastar mais naquilo que é interessante para ela, naquilo que faz sentido, e deixa de gastar em outras coisas. Então imagine uma situação onde a pessoa que estava acostumada a sempre ir no barzinho ou sair à noite com os amigos, e de repente ela percebeu que aquilo não era bom para ela, não na quantidade que ela estava fazendo. É claro que o lazer, a qualidade de vida sempre é fundamental, mas de repente ela percebeu que ela está gastando muito com saídas noturnas, e aí ela decidiu que ela não ia sair mais tanto assim. Ela ia limitar, por exemplo, a 1 ou 2 vezes por mês. E aí aquelas pessoas, aqueles amigos que já estavam acostumados a convidá-la para ir no barzinho, para sair à noite, começam a convidá-la, e essa pessoa começa a dizer não. Não, eu não vou, eu não quero, eu vou ficar em casa, vou curtir a minha família ou qualquer outra coisa. E aí alguns ou algumas dessas amigas falam, mas você está virando pão duro, não quer mais gastar dinheiro, só pensa em ficar em casa. E aí isso muitas vezes leva a pessoa a gastar, a ceder àquela tentação e voltar a sair mais vezes, a gastar mais, mesmo não sendo o que ela quer, e aí acaba voltando para um comportamento que até então ela já tinha recuperado, já tinha melhorado, tanto que ela estava fazendo um planejamento, e aí nesse momento vai tudo por água abaixo por causa dessa indisponibilidade de chegar para a pessoa e dizer não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu prefiro fazer isso. Então isso também é um motivo bastante comum.
O terceiro ponto é acreditar que gastar com os outros é sinônimo de demonstrar amor. Esse também é bastante ligado às nossas questões emocionais e eu já tratei diversas pessoas nas minhas mentorias e quando fazia consultorias de planejamento financeiro pessoal, onde eu percebia que esses meus clientes, eles gastavam muito dinheiro presenteando outras pessoas, ou quando saía para dar um passeio, era motivo para comprar alguma coisa para um sobrinho, para um neto, ou para uma filha, enfim, não importa o vínculo, ou mesmo para um amigo. E aí, quando se somava esse valor no final do mês, dava um valor muito alto e que colocava a pessoa numa situação delicada financeiramente. E aí, conversando com a pessoa, ela dizia: poxa, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu não me sinto bem em sair e não comprar nada. Ou a pessoa, principalmente quando é criança, a criança me pediu um brinquedinho, me pediu algo no supermercado, e aí eu não tenho como falar não. E esse ponto que a gente está abordando não é que a pessoa deva falar não a todo momento, mas da mesma forma que tem um momento para se dizer sim e presentear e demonstrar esse carinho com um presente, também tem um momento de educar, seja amigo, seja criança, sobrinha, filha, de não, agora não é o momento. Então eu vou dizer não quando é necessário e vou dizer sim quando é possível, quando eu quero. Agora, trocar a questão do amor, achar, que demonstrar amor é a mesma coisa que gastar com a pessoa, não faz sentido, mas é algo bastante comum no nosso emocional que a gente precisa trabalhar. Mais um ponto que as pessoas costumam ter dificuldade de dizer não é sentir culpa por não dar carinho e atenção para uma determinada pessoa e acaba comprando coisas para substituir essa atenção, esse carinho. Isso é muito comum hoje em dia com os pais. Atualmente é normal o pai e a mãe de uma família hoje trabalharem e por conta disso muitas vezes os filhos ficam sozinhos em casa. Sozinhos que eu digo talvez com um avô, uma avó, uma cuidadora, uma babá, e os pais não estão presentes naqueles momentos que gostariam de estar. E aí, muitas vezes, por se sentirem culpados, mesmo que não percebam isso racionalmente, mas emocionalmente, no seu subconsciente, eles se sintam culpados por passar pouco tempo com os filhos, trocam, substituem esse amor pelo ato de dar coisas. E isso é muito complicado, porque além de não dizer não, pode fazer com que aquela criança cresça sem limites, sem saber o ponto onde isso é possível nesse momento, isso não é possível nesse momento. E aí aquela criança que depois vai ser adolescente, adulto, vai entender que tudo que ela quer, ela merece, ela tem que ter. E a gente sabe que a vida não é bem assim. Tem horas que a gente vai conquistar, tem horas que a gente vai ter que saber lidar com o não, vai ter que saber lidar com não conseguir determinada coisa naquele momento. Então é um ponto também muito comum que eu percebo as pessoas com dificuldade de dizer não. Então nós vimos algumas questões que levam as pessoas a não conseguirem dizer não em uma determinada situação. Mas quais são os benefícios de nós dizermos não na hora correta ou para preservar as nossas finanças? Primeiro ponto é priorizar a si próprio em relação aos outros. E aqui nós não estamos falando para a pessoa ser egoísta, eu não estou dizendo para que você seja uma pessoa egoísta. Mas muitas vezes essas pessoas que têm essa dificuldade de dizer não, o que elas fazem? Elas estão priorizando aos outros em detrimento de si próprio por essa dificuldade. Então há que se entender, perceber e de se fazer uma reflexão sobre isso, de que é necessário muitas vezes priorizar a si próprio em relação aos outros e saber o momento de dizer não. Outro benefício que eu posso citar de sabermos dizer não é não se sobrecarregar. Muitas vezes, e aí nem sempre a gente está falando de questões financeiras, mas a pessoa ela não diz não e acaba absorvendo uma atividade ou mais atividades por algum daqueles motivos que eu comentei
nos itens que eu abordei agora há pouco. E aí, por conta dessa dificuldade, ela começa a se sobrecarregar. Então, o marido ou a esposa pede alguma coisa para o seu parceiro ou parceira, e em vez de ele dizer, olha, não, agora eu não posso, por alguma daquelas questões ou alguma outra que ela possa estar passando, ela fica com medo de dizer não e aceita. Só que ela já tinha programado executar alguma atividade ou fazer algum trabalho que era necessário, e ela vai ter que abrir mão disso, ou vai ter que se sobrecarregar e fazer as duas coisas para dar conta, e aí muitas vezes ela não consegue ter qualidade de vida, ela está sempre cansada, não dorme bem, desenvolve doenças e por aí vai. Então, muito importante, como já dito, priorizar-se em relação aos outros e não se sobrecarregar. Porque se a gente fica absorvendo, não diz não quando necessário, nós vamos nos sobrecarregar. Outro ponto é demonstrar maturidade. Quando a gente diz não, nós demonstramos aos outros, mesmo que de forma inconsciente, que nós temos maturidade. Nós já aprendemos os momentos de dizer sim e os momentos de dizer não. Isso é um equilíbrio. A vida, para ter bons resultados, necessitamos de equilíbrio. Uma vez que a gente encontra esse equilíbrio, sabendo dizer sim e sabendo dizer não nas horas corretas, nós demonstramos aos outros maturidade, e isso é importante para que a gente tenha uma boa convivência com as pessoas que estão ao nosso redor. Outro benefício de nós sabermos dizer não é respeitar os nossos próprios valores. Uma vez que nós entendemos que tem momentos para se abrir mão de alguma coisa e tem momentos que eu não vou conseguir abrir mão, eu estou respeitando meus próprios valores. E a importância de eu respeitar meus próprios valores é que eu consigo tomar as decisões da forma correta, da forma que eu realmente preciso, que são alinhadas com os meus valores. Não adianta nada eu não ceder ou eu não dizer não e aí eu ir contra os meus valores. Vou dar um exemplo que é um tanto quanto radical, mas para efeito didático, para ilustrar. Imagine que alguém falasse para você para roubar um banco. Você sabe que roubar um banco é algo ilegal, é algo criminoso. Mas vamos dizer que por algum motivo qualquer você tivesse medo de dizer não e aceitasse. Isso vai estar indo contra os seus valores de honestidade. Então, uma vez que a gente diz sim, ao invés de dizer não para alguma proposta, alguma sugestão, a gente muitas vezes está indo contra os nossos valores e, usando aquela velha expressão, jogando contra nós mesmos. Por isso que um dos benefícios de saber dizer não é respeitar os próprios valores. Olha só, então nós já falamos dos porquês algumas pessoas têm essa dificuldade de dizer não. Já mostrei alguns benefícios que nós temos de saber encontrar o equilíbrio entre dizer sim e não nas horas corretas. E agora eu vou mencionar as dificuldades que as pessoas têm de dizer não. Por que elas realmente se sentem mal na hora de dizer não? Então, o primeiro ponto é o medo da rejeição. É fato que nós somos seres sociais. E, portanto, nós fomos criados para viver em sociedade, em comunidade. Por isso, é muito raro nós encontrarmos pessoas que, por uma própria escolha, vivem no isolamento. Como a gente conhece aqueles eremitas, aquelas pessoas que resolvem morar no deserto sozinha, ou alguns monges que fazem retiro espiritual e passam anos sozinhos, isolados da civilização. Isso é bastante raro porque nós somos seres sociais e nós gostamos de ter contato e precisamos desse contato com outras pessoas para nos desenvolvermos também como seres humanos. E muitas vezes não dizemos não ou temos a dificuldade de dizer não para alguém com medo de sermos rejeitados, seja por uma pessoa ou seja por um grupo. Os adolescentes têm que tomar bastante cuidado com isso, porque quando algum amigo ou amiga ou um grupo oferece algo que não é interessante para ele ou para ela, é importante dizer não, mas muitas vezes o medo da rejeição pode fazer com que ele tenda a dizer sim, e isso é bastante complicado. Então há que se tomar cuidado com isso, não só os adolescentes, mas todos nós.
Não podemos ser reféns do medo da rejeição. Precisamos sim termos o contato social, respeito ao próximo, porém precisamos também valorizarmos a nós mesmos e sabermos dizer não quando aquela proposta ou aquilo que está sendo nos oferecido não é bom para nós e dizermos não. Muito ligado ao medo da rejeição, por conta dessa necessidade social que temos, é a busca por aprovação, por uma aprovação social. É aquela coisa do, poxa, eu quero parecer o cara legal, eu quero parecer a menina bacana. E aí, muitas vezes, por conta dessa aprovação social, ao invés de dizer não, a pessoa diz sim. Vamos imaginar mais uma vez a situação de um jovem numa balada, né, num barzinho à noite, e aí os amigos estão lá bebendo e a pessoa não quer beber, ou já bebeu o suficiente, entende que bebeu o suficiente, e os outros ficam falando, não, bebe mais uma, não, poxa, mas hoje você tá careta, você não tá bebendo nada, e aí a pessoa começa a tomar mais álcool, ingerir mais álcool, mesmo sabendo que aquilo não vai ser bom para a saúde dela, porque ela quer aquela aprovação social, ela quer que os outros ali o vejam ou a vejam como uma pessoa legal, que faz a mesma coisa que a turma faz. Então é muito ligado à questão do medo da rejeição, à busca por aprovação social, que traz essa dificuldade de dizer não. Outro problema que as pessoas têm dificuldade para dizer não é imaginar que elas vão perder a consideração e o carinho das outras pessoas se elas disserem não para alguma coisa. Mas veja, não é o fato de eu dizer não para alguém por um determinado motivo que vai fazer com que aquela pessoa deixe de gostar de mim ou deixe de sentir carinho ou alguma coisa, algum sentimento por mim. Muitas vezes a gente coloca esse tipo de coisa na nossa cabeça, mas não faz sentido. A pessoa não vai perder a consideração por você simplesmente porque você disse não por algo. Claro que se eu ficar dizendo não para tudo que a pessoa peça, é outra coisa, mas não é esse o ponto que a gente está falando aqui. As pessoas também encontram dificuldade em dizer não por medo de perder oportunidades. E é claro, se a pessoa ela fala não para tudo, ela não tem o costume nem de avaliar se ela vai dizer sim ou vai dizer não para um determinado pedido, e ela sempre diz não, ela pode sim perder oportunidades. Mas isso no dia a dia não é verdade. Ninguém vai deixar de lhe dar uma oportunidade simplesmente porque você disse não para uma determinada coisa que muitas vezes você justificou. Então não faz sentido isso. Mas as pessoas têm essa dificuldade de perder oportunidades se disserem não. E também as pessoas acabam tendo medo de criar conflitos, de, por dizer não, acabar criando uma situação de briga, de discórdia, justamente porque acabou dizendo não ao invés de dizer sim. Imagine que numa casa você tivesse lá um casal e aí a mulher pede para o homem naquele dia lavar a louça, ou o homem pede para a mulher naquele dia lavar a louça, e aí o outro tende a dizer não, ou gostaria de dizer não, porque já tinha planejado alguma coisa para aquele momento, seja ler um livro, por exemplo, para o seu desenvolvimento pessoal, ou tinha deixado aquele tempo para dar atenção para os filhos, ou precisava terminar um determinado trabalho. Qualquer que seja o motivo, a pessoa ia dizer não, mas aí de repente ela para e fica com medo daquilo criar um conflito no casal e ela acaba dizendo sim. Isso também é demonstrado, né? Essa dificuldade é demonstrada em várias situações onde as pessoas acabam fazendo o que não querem simplesmente por medo de entrar num determinado conflito, numa determinada briga. E também as pessoas acabam muitas vezes tendo dificuldade de dizer não por medo que o outro se sinta rejeitado. Como eu disse, nós somos seres sociais, nós gostamos de viver em sociedade, isso é bom para nós, faz nos sentirmos felizes, mas muitas vezes essa questão de não dizermos não, ou de termos essa dificuldade de dizer não, está atrelado ao fato de a gente ter medo que uma pessoa que a gente gosta, que seja cara para nós, que a gente tenha bons sentimentos, se sinta rejeitado ou rejeitada simplesmente pelo fato de eu ter dito não.
Então vejam que eu mostrei alguns pontos até agora, ilustrei vários pontos dessa questão do dizer não e das dificuldades, do porquê, né, os benefícios da gente saber dizer não, e agora eu queria mostrar alguns pontos que têm vínculo necessariamente com as questões financeiras. Por que as pessoas deixam de dizer não e muitas vezes se colocam em situações financeiras ruins? O primeiro exemplo que eu queria trazer, que eu observei já com clientes que eu atendi, com pessoas que vieram conversar comigo, ou quando eu pedi exemplos em alguma palestra ou curso, ou mesmo dentro do meu ambiente familiar, é a pessoa que ela vai, por exemplo, numa loja e ela compra alguma coisa que ela não queria porque ela não conseguiu dizer não para o vendedor. Mas vamos entender que o vendedor, ele é um profissional, ele é treinado, ele é capacitado para isso. Faz parte da profissão dele. Então ele tem uma série de técnicas e ferramentas que ele usa para que ele pareça mais simpático a você, até com aquela coisa de, eu sou seu amigo, oferece um cafezinho, elogia o filho, fala que a pessoa tá bonita, justamente para criar uma certa amizade ali, um ambiente bom para que ele consiga o objetivo dele, que é vender. Só que muitas vezes você, por um motivo ou por outro, não quer comprar nada que você viu e você acaba comprando alguma coisa simplesmente para não dizer não ao vendedor, ou não se indispor com aquela pessoa que foi tão legal com você. E isso tem muito a ver também, né, um exemplo que está muito próximo disso, é a pessoa que vai numa loja e acaba experimentando, pedindo várias roupas para experimentar e eventualmente nenhuma roupa ficou boa, ou o tamanho ficou pequeno, ou a roupa não caiu bem, ou a pessoa não gostou da cor, e aí ela decide que ela não vai comprar nada. Mas aí, como ela pediu para o vendedor trazer várias coisas e consumir o tempo daquele vendedor, a pessoa acaba não conseguindo dizer não, que não vai levar nada, e acaba comprando alguma coisa, saindo com uma peça da loja, e muitas vezes essa peça nunca vai ser utilizada, a pessoa gastou dinheiro, comprometeu o seu recurso e não fez bom uso dele simplesmente porque não quis dizer não para o vendedor naquele momento. E uma coisa que as pessoas às vezes não sabem ou esquecem é quando a gente vai num restaurante. O restaurante tem aquela tradicional, na hora que vem a conta, aquele tradicional 10% para o garçom, para a equipe que te atendeu. Mas eventualmente você pode não ter tido um bom atendimento. E aí é muito claro que os 10% são opcionais. E eu não estou aqui dizendo que a gente não deva nunca pagar o 10%. Mas se você foi mal atendido, se o garçom não te deu atenção, ou atendia muito rápido para poder ir para outra mesa, trouxe o pedido errado e por aí vai, você não precisa pagar os 10%. Então, eventualmente, você não quer pagar aqueles 10% porque não foi bem atendido ou bem atendida e acaba cedendo justamente com medo de dizer não e o garçom achar que você é pão duro ou acabar te tratando mal naquele final ali do momento que você está pagando a conta. Então isso também é bastante comum quando a gente fala de impacto nas finanças, porque querendo ou não você está despendendo de um recurso teu para algo que não te satisfez. Então você deveria dizer não naquele momento. Outro fator que deixa muita gente com uma dificuldade de dizer não e acaba dizendo sim e depois tem suas finanças bastante comprometidas é emprestar dinheiro para parente ou amigo quando não quer ou quando não pode. Muitas vezes um parente, um amigo pede para a pessoa emprestar um dinheiro e a pessoa não tem naquele momento, ou até tem, mas vai fazer uso dele, e aí para não dizer não para aquele parente ou para achar que o parente vai ficar chateado, como eu falei lá, com aquele medo de perder a consideração do outro, acaba emprestando dinheiro e não é incomum depois essa pessoa acabar não pagando ou demorando para pagar e aí até gerar um conflito ou gerar uma situação ruim entre os familiares, entre os amigos.
Então, pense muito bem na hora de dizer sim para emprestar dinheiro para um amigo ou um parente, porque pode acontecer isso com você. E também uma situação bem comum que eu presencio quando eu vou em loja, supermercado, que eu fico observando, é a pessoa entra na loja e aí tem aquele vendedor ou aquela vendedora que já chega sorrindo e diz: o senhor ou a senhora não quer fazer o cartão da loja? O cartão de crédito do supermercado? Enfim, muitas vezes aquela pessoa que foi abordada já tem 1, 2, 3 cartões e talvez ela até saiba que se ela pegar mais um, a probabilidade de ela gastar mais e se colocar numa situação financeira pior é grande. Mas aí, para não descontentar aquele vendedor ou aquela vendedora simpática, ela acaba cedendo e acaba fazendo o cartão da loja ou do supermercado de uma forma que ela não desejaria. Essa situação também é bastante comum a gente presenciar no dia a dia. Assim como transferindo para um banco, né, ao invés de uma loja, de um supermercado ou de uma compra em si, quando a gente fala sobre o ambiente bancário, o gerente muitas vezes chama a pessoa para conversar lá no banco, ou a pessoa vai conversar com o gerente por algum motivo, e quando chega lá o gerente oferece um empréstimo pessoal, ou um título de capitalização, ou um seguro de vida, enfim, algum produto ali que o banco está comercializando, e a pessoa muitas vezes pensando que se eu disser não, eu vou comprometer o meu bom relacionamento com o banco, ou como eu falei, o gerente vai achar que eu sou pão duro e tal. E aí esses pensamentos fazem com que a pessoa acabe cedendo e dizendo sim para o gerente e não para si própria, e acaba tendo ali o seu recurso em algo que ela não queria naquele momento. Também quando a gente vai, por exemplo, numa loja de eletrodoméstico ou numa concessionária de veículo, é muito comum ver sendo oferecido para a pessoa um acessório a mais para aquele carro, ou se for uma loja de eletrodoméstico, uma garantia estendida, e também as pessoas têm dificuldade de dizer não, porque elas não querem aquele acessório, aquela garantia estendida. Muitas vezes o acessório acaba sendo dispensável e tem um custo alto. A pessoa não vai precisar dele e acaba comprometendo esse dinheiro. Por outro lado, a garantia estendida, principalmente quando o produto é de baixo valor, como por exemplo um liquidificador, se ela vai pegar uma garantia que vai te deixar consertar esse produto ou trocar esse produto depois de 1, 2 anos, muitas vezes o valor que é pago por essa garantia estendida, que talvez nunca seja utilizada, é muito mais alto do que daqui 1 ano, 2 anos, se quebrar o produto, comprar um novo. Mesmo que a pessoa faça uso dessa garantia, talvez esse custo que tenha sido pago por essa garantia estendida seja maior do que simplesmente quebrou depois da garantia do fabricante, troca por um novo, ou até mesmo manda consertar num outro local qualquer que sairia mais barato. Mas aí, para não dizer não, acaba fazendo a garantia estendida ou comprando um acessório que é desnecessário para a pessoa. Outro ponto que eu sempre falo nos meus vídeos, que eu digo que é um dos males que afeta a classe média brasileira, é querer viver por status. E aí, muitas vezes, a pessoa faz compras por status ou por pressão social para poder mostrar para os outros que ela tem um determinado tênis, por exemplo, que ela poderia ter um outro produto, uma outra marca que ela até gosta mais, mas aí para mostrar para o vizinho ou para alguém, ela acaba cedendo a esse status, a essa pressão social. E muitas vezes o tênis que ia atendê-la muito bem custa metade, 1/3 do preço do de marca famosa, e aí a pessoa acaba muitas vezes não tendo como pagar, ou tendo dificuldade para pagar, ou complicando a sua situação financeira sem necessidade. E o último exemplo que eu queria dar dessa questão da dificuldade de dizer não nas finanças
são aquelas pessoas que acabam fazendo maus investimentos porque não querem dizer não para um familiar ou para um amigo que recomendou um super investimento e aí ela mal conhece sobre esse investimento, acaba cedendo, acaba resolvendo investir naquilo e muitas vezes acaba saindo no prejuízo, tendo a sua situação financeira piorada porque ela não conseguiu dizer não para aquela pessoa ou até mesmo dizer, olha, eu já tenho meus investimentos ou eu já tenho meu assessor de investimentos que me ajuda a investir e aí ela acaba estando numa situação que ela não gostaria. Veja que nós abordamos diversos pontos, mas agora é importante a gente entender como é que faz para conseguir dizer não de uma forma mais natural ou como é que faz para a gente entender melhor esses nossos comportamentos e poder dizer não de uma forma mais tranquila. E aí vejam que todos esses pontos que eu vou colocar agora, você vai perceber que são como uma engrenagem. Um começa em complemento com o outro, fazer todo sentido para que você consiga ter uma resposta a dar para uma pessoa quando você vai dizer não, que faz todo sentido para você e que também faz sentido para a pessoa. Não fica uma situação onde você vai simplesmente dizer não e poder criar um conflito, uma inimizade ou qualquer outra coisa. Não, você tem uma estrutura que está te ajudando a dizer não sem que a pessoa fique magoada e que faça sentido. Então, o primeiro ponto é ser sincero e verdadeiro, ou ser sincera e verdadeira. Se você age de acordo com os seus princípios e as pessoas enxergam isso, quando você fala não, a pessoa entende que aquilo tem a ver com como você é, que você realmente é daquele jeito. Naquele exemplo que eu dei sobre beber, por exemplo, no barzinho, se você é uma pessoa que você gosta de sair, tomar um drink lá socialmente e já para, as pessoas já te conhecem, você é assim. Não adianta a pessoa ficar falando, toma mais, hoje a gente vai tomar bastante, vem com a gente. Não, a pessoa já sabe que você é assim. Você está sendo autêntico e aí a pessoa não vai se sentir mal se você dizer, não, para mim tá bom, eu já parei, pode continuar e fiquem tranquilos, mas eu paro por aqui. Então, ser sincero e verdadeiro é o primeiro passo. E aí, juntamente com ser sincero e verdadeiro, ou ser sincera e verdadeira, é importante controlar as suas emoções, a desenvolver a sua inteligência emocional para evitar ficar querendo agradar a todos a todo momento e, no final das contas, se desagradar. Uma vez que você é sincero, verdadeiro ou sincera e verdadeira e controla as suas emoções e sabe avaliar o momento de falar sim, o momento de falar não, sem fazer isso de uma forma agressiva ou utilizando realmente de uma comunicação assertiva, vai ser muito mais fácil a pessoa entender, compreender e aceitar que você está dizendo não, que faz parte da vida. E o que ajuda muito a direcionar as suas decisões de dizer sim ou não, ou quando dizer não, é conhecer as suas prioridades. Uma pessoa que sabe o que é importante para ela, ou seja, que define as prioridades da sua vida, fica mais fácil dela tomar as decisões, porque se ela está juntando dinheiro por um sonho A ou B, é mais fácil ela saber o impacto que vai ter se ela fizer uma compra que ela não deseja, que ela não quer, porque um vendedor está lá tentando convencê-la de comprar, é mais fácil ela dizer não e assim, dessa forma, ela conseguir chegar no seu objetivo mais rápido da forma que ela planejou. Então, definir as prioridades é fundamental para ajudar você a dizer não. E aí, sabendo tudo isso, ser verdadeiro, controlar as emoções, conhecer as prioridades, vai ajudar você a mostrar os argumentos do porquê você está dizendo não. Uma vez que a pessoa diga não e explique o porquê, mostre os argumentos do porquê não está dizendo sim, fica muito mais coerente e fácil a outra pessoa entender o porquê isso está acontecendo e respeitar a decisão, sem gerar esses desgastes de achar que a pessoa está perdendo a consideração porque você está dizendo não, ou você ficar pensando
dessa forma emocional de que a pessoa vai se sentir não amada, ou que você está fazendo isso e isso é uma falta de consideração, simplesmente porque você está argumentando, você tem suas prioridades, você é sincero e verdadeiro ou sincera e verdadeira, então vai fazer sentido para outra pessoa também. Junto com essas ferramentas que eu estou passando de como a gente melhorar a nossa capacidade de dizer não, também é importante nós termos a disciplina com o nosso tempo. Uma vez que a gente sabe o que a gente vai fazer, o que a gente tem para fazer naquele dia, as tarefas que são importantes, dentro daquilo que a gente priorizou, fica muito mais fácil de, na hora que aparece algo que não é planejado e que realmente vai comprometer tudo aquilo que você está desenvolvendo, você diga não. E aí você vai usar essa argumentação e tudo mais para justificar o porquê você está dizendo não. E junto com essa argumentação e com essa disciplina do tempo que você vai mostrar para a pessoa, você vai também oferecer alternativas. Você não vai simplesmente dizer não, não posso, não quero, não vou fazer. Você vai oferecer alternativas. Você vai dizer, agora eu não posso, agora não dá, mas em outro momento eu posso te ajudar. Ou então, até se você já tiver alternativa, olha, agora não dá, mas me procure na segunda-feira ou na terça-feira ou em tal dia que eu vou conseguir te ajudar nesse momento. Veja que você não foi radical e não disse não simplesmente por negar aquilo que a pessoa está pedindo. Você ofereceu uma alternativa que agora no momento não é possível, mas daqui a um tempo será possível e a pessoa vai poder contar contigo. E é importante também, muitas vezes, quando você se pega nessa situação de será que eu falo sim, não, tá com medo de algum dos pontos que eu levantei, é você ganhar tempo para pensar, dizer para a pessoa mais ou menos assim, eu posso te responder amanhã? Eu preciso dar uma pensada no assunto. E aí, com esse tempo que você ganhou para pensar no assunto, você vai justamente rever suas prioridades, ver o tempo que você tem para fazer o que você está fazendo, se aquilo se encaixa. Você vai elaborar eventuais alternativas para pessoas se você tiver que dizer não. Então tudo isso, com esse tempo, vai fazer com que você mais tranquilamente chegue para a pessoa, diga, olha, eu não consigo te atender, mas... E aí você dá as justificativas e as alternativas que vai fazer com que a pessoa te entenda e não vai ter problema nenhum. Então veja que com essas ferramentas você vai ir treinando, repetindo e cada vez você vai ficando melhor utilizando essas ferramentas que eu passei. Você vai ver que daqui a um tempo você vai se sentir muito melhor e com uma capacidade muito maior de dizer não nos momentos que você quer. Era isso que eu tinha para trazer de conteúdo nesse vídeo. Eu espero que tenha sido de grande valia para você. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o seu joinha, o seu like, a sua curtida aqui nesse vídeo, porque isso vai ajudar as redes sociais a levarem esse conteúdo para outras pessoas. E também, se você conhece, tem amigos, pessoas nas suas redes sociais que têm dificuldade para dizer não, compartilhe esse vídeo, porque também essa pessoa pode aproveitar dessas informações e ajudar a mudar a vida dela também. Então, muito obrigado por estar comigo até o fim desse vídeo. Desejo a você sucesso, que você consiga melhorar bastante a sua capacidade de dizer não e assim conquistar os seus objetivos. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!